A oposição protocolou hoje um pedido de plebiscito sobre o aborto, em reação à decisão do Supremo de entrar na discussão sobre o tema. O anúncio foi feito pelo senador Rogério Marinho, do PL, líder da oposição, em entrevista coletiva. A gente tem o vídeo, pode soltar. Nós estamos apresentando hoje, protocolizando aqui no Senado da República, um decreto legislativo com 45 assinaturas dos senhores senadores, que representa mais do que a maioria absoluta da Casa, onde nós propomos uma consulta à população através de plebiscito. Eu sei que hoje, inclusive, há alguma inquietação de grupos que defendem a vida, de que isso não se volte contra esse setor, como se fosse uma questão que pudesse ser instrumentalizada por aqueles que defendem, através de uma pauta mundial, né, esse tipo de situação em outros países do mundo. Mas nós confiamos que a grande maioria da população brasileira, né, defende a vida, né, defende a forma como a própria legislação hoje ela está estabelecida, né, e nós achamos que o povo precisa ser consultado nesse processo. Dia 12 de outubro agora, haverá um grande movimento nas ruas de todo o Brasil, e aqui nós conclamamos a presença da população que volta às ruas para dizer da sua posição a favor da vida, a favor desse direito, que é um direito que une todos os seres humanos, porque essa é uma ação que, além da questão política que está sendo colocada por aqueles que a defendem, tem uma questão ética, tem uma questão moral, tem uma questão religiosa, até uma questão científica, que é muito cara ao conjunto da população brasileira. Então esse é o assunto que não pode ser simplesmente decidido por 11 juízes, com toda a legitimidade que eles porventura tenham, né? É um assunto que necessariamente precisa ser discutido nesse parlamento e referendado pela população brasileira através de uma consulta popular, é o que nós estamos propondo. Kreb, você simpatizou com a ideia do plebiscito, e Rogério Marinho, da oposição, acabou ficando ligado ao bolsonarismo, embora fosse um amigo, ainda, né? É um aliado de Rodrigo Maia, que o bolsonarismo tanto atacou, mas nessas costuras políticas, né, os tempos vão mudando, e agora está defendendo aí, diante dessa invasão de competência do STF, em relação ao Congresso, querendo legislar sobre a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gravidez, ele veio com essa solução. O que você acha? Na verdade, foi até um pouco mais longe, né, Felipe? Você certamente viu. Ele também anunciou que o Senado vai se pôr em obstrução em relação a todas as votações que possam ser do interesse do governo, porque eles estão incomodados não só com o julgamento do aborto, que a Rosa Weber iniciou lá no Supremo, mas também com as outras decisões que o Supremo tomou recentemente. Aquela que autorizou a volta da cobrança, agora com um nome diferente, né? Mas a contribuição sindical, né, de todos os trabalhadores, inclusive aqueles que não são filiados a nenhum sindicato, a derrubada do marco temporal para a demarcação das terras indígenas e a decisão a respeito da quantidade de droga que uma pessoa pode carregar sem que seja enquadrada como traficante. Então, essas 4 decisões do Supremo Tribunal Federal, na verdade, a do aborto ainda não é uma decisão, as outras sim, né, despertaram essa reação no Congresso. E isso eu acho que, de certa forma, já não era sem tempo. De fato, precisa haver uma discussão. O Congresso nunca se mobilizou para discutir esses exageros, do Supremo. Então é importante. E a ideia do plebiscito, sim, eu acho, vou repetir o argumento que eu já dei aqui da outra vez. Como disse o Marinho, é um tema que se presta a isso, porque todo mundo é capaz de ter uma opinião clara a respeito disso. Não é um assunto técnico, não é um assunto que demande fazer contas complicadas, analisar o orçamento, nada disso. É uma coisa que diz respeito às convicções políticas, morais, até religiosas das pessoas. É uma coisa que todo brasileiro pode sim ir lá e dizer: quero ou não quero, sim ou não. E
plebiscito ou referendo bem feito tem que ser desse tipo. Uma pergunta simples que admite uma resposta simples também. Então, eu não acho ruim, não, a ideia. Acho que é uma boa saída do Rogério Marinho, né? Apenas só que as ideias boas, quando você começa a olhar para Carla Zambelli com aquela cara compenetrada, surumbática atrás, você até perde o ânimo de apoiar a ideia, mas enfim. Pois é, tem muita gente ali que, obviamente, a gente critica por outras atitudes, agora que tenta, inclusive, se limpar dos escândalos em que está envolvido, defendendo uma pauta popular. Porque as pesquisas há décadas mostram que a maioria da população brasileira é contrária à descriminalização do aborto. E essa é uma decisão do Congresso Nacional. Fico até meio assim, Greg, quando se fala que o Congresso tem que discutir, etc., porque assim, está discutido, está decidido. Não é porque há pressões de determinados grupos e de ministros que se consideram os iluminados da sociedade que é preciso reiniciar toda uma discussão se há uma decisão de uma maioria parlamentar de que a lei que está valendo já é suficiente. E é isso que acontece. Agora, me parece que os próprios parlamentares não encaram o Supremo Tribunal Federal da maneira correta, que seria como iniciativa do Senado Federal, contrária a esse avanço de competência, porque cabe ao Senado, pela Constituição, fiscalizar o Supremo Tribunal Federal. E a gente não vê reações com instalação de CPI, com processo de impeachment e com algum tipo de peitada institucional, no sentido legal do termo, seguindo as regras, dentro das 4 linhas da Constituição. E aí, diante do avanço do STF, acho que há um receio de que eles não consigam fazer frente, então vamos apelar a um plebiscito. Beleza, eu concordo plenamente que é um tema que pode ser levado a plebiscito e a gente vai ver se as pesquisas estavam realmente certas a respeito desse tema. Agora, não é uma medida defendida por esses que querem alterar a legislação, porque eles sabem que a maioria é contrária. E eles dizem que o STF tem que atuar de uma maneira contramajoritária, se tem uma maioria que impõe a uma minoria determinada atitude, a gente tem que pensar na minoria, etc. E por isso se cria todo um discurso para avançar uma pauta impopular.